pessoal, Armarinho Podcast no ar, primeiro episódio de 2025, hoje fora do estúdio, não é isso, Adelaide? Pois é, fora do estúdio e uma produção que foi levantada em menos de 24 horas, né? Porque comunicação de guerrilha, que é um pouco o que o Armarinho faz, é assim, e a gente tem muito que aprender também com quem hoje vai ser a nossa entrevistada e com a comunicação que eles estão fazendo, porque eles estão ensinando a gente como levar um pouco mais de informação, quebrando aí algumas barreiras. É uma edição muito especial para a gente está fora do estúdio, mas não em qualquer lugar. A gente está na Secretaria de Educação do Estado do Pará, a SEDUC, aqui na Augusto Montenegro. Hoje, domingo, estamos gravando às 11h22, às 22 horas, 11 da manhã e 22 minutos, no 20º dia de um movimento que já é histórico, não é, Rita? A gente saiu do estúdio porque esse é um assunto urgente e muito importante. A gente, por coincidência, veio aqui com a camisa do Denilson, que com certeza é uma pessoa importante também para esse movimento. Enfim, mas vamos apresentar a nossa convidada? Vamos apresentar a nossa convidada. Ela já está aqui, acordou há pouco. Porque de uma noite intensa de muita programação, como tem sido todos os dias, né? Auricélia Arapiuns, ela é uma liderança indígena do Arapiuns, região ali do Tapajós. Ela vai explicar exatamente do que a gente está falando. Ela que já é advogada, Auricélia? Ainda não. Está terminando. Está estudando direito na UFOPA, vai falar um pouquinho disso, né? Auricélia, fala o que te trouxe a Belém, sair daquele rio fabuloso, daquela região fabulosa que é ali, Rio Arapiuns, e vir para cá, para Belém. O que te trouxe a Belém? Eu estava em Santarém no mês de janeiro, eu estava de recesso, então eu estava aproveitando muito para ficar com os meus filhos, porque eu já não fico muito tempo com eles. E aí, os parentes do Baixo Tapajós, eles começaram, né? A gente começou no grupo de WhatsApp em dezembro do ano passado, quando a gente leva o golpe da lei, a gente leva o golpe do governador do estado, a gente começa a fazer um movimento no grupo de WhatsApp com várias lideranças do estado do Pará. Eu não viria para Belém, eu estava, né, com outras agendas já programadas. Então, 2 dias antes, quando os parentes vieram de barco, né, de navio de Santarém para cá, que são 3 dias, aí eles, Marcela, você tem que falar com a Alessandra. Aí eu liguei para a Alessandra, eles já tinham vindo de lá, era sexta-feira. Liguei para a Alessandra e falei, Ale, vamos dar uma força lá para o nosso povo? Então ela também estava participando, mas ela também nem viria, né? Aí a gente, nesse movimento todo, vamos. Então ela conseguiu um carro, a gente conseguiu um carro também, então eu vim num Gol pequeno, assim, 24 horas de carro de Santarém. Ela veio de Itaituba, né? Ela veio num carro maior, eu vim num carro pequeno, vim com meus 2 filhos e a coordenadora do CITA, que é a Margarete Maitapu, né? Ela também estava em outras atividades, ela teria que vir. Então foi assim, eu vim para passar 3 dias aqui. Tu falaste que foi o golpe da lei. De que lei nós estamos falando? Para quem não está ainda... eu sei que a maioria das pessoas deve estar acompanhando, né, esse movimento e foi muito falado dessa lei, mas explica um pouquinho novamente para a gente. A Lei 10.820, ela é uma lei que né, assim, quando eu falo deu um golpe na educação do estado do Pará, porque ela não atinge só a educação dos povos indígenas ou a educação do campo, ela atinge tudo, né? Então, por exemplo, extinguia com o Estatuto do Magistério, por exemplo, né? Ela revoga 5 outras leis, incluindo, por exemplo, o SOME e o SOMEI, né? Que o SOME é o Sistema Modular de Educação, que acontece para as comunidades do campo. E no caso da minha região, da nossa região,
é sistema modular de ensino, né? A gente já lutou muito para que fosse regular, mas é algo que tem dado certo, que é uma forma de chegar a esse ensino lá. Nem todas as aldeias Como é que do Pará. funciona o modular? Os Hoje? professores, passam 45, 50, dependendo da disciplina, da carga horária, 60 dias numa aldeia para poder dar uma disciplina, sabe? Retorna, vai para outra aldeia. Que e não volta é o outro ideal professor. ainda, né? Que não é o ideal ainda. Então, esse pouco que a gente tinha, o governo tirou de nós com a nova lei, né? Então, e a proposta do governo era mais que isso, era levar o sistema, o CEMEP, né? Que é o sistema de aula virtual. Então só piora. Então tira esse professor que não está nessa carga horária direta lá. Acho que é como funcionam algumas disciplinas na Universidade Federal do Pará também, né? O Performance. Eles vão e fazem aquela temporada, dão toda aquela carga horária e depois entra um outro professor com uma outra disciplina. E aí, uma outra questão que é grave, né? Porque quem acha que a gente está aqui, assim, vai revoga a lei e não compreende a gravidade disso. Uma das coisas muito graves que a lei tirou foi a gratificação dos professores desse sistema de ensino. Imagina, e eu não sou professora, né? Nem eu, né, Alessandra, não somos professoras. Mas a gente compreende muito assim, a gravidade disso tudo. Tira a gratificação. Tem aldeias, por exemplo, lá na nossa região do Baixo Tapajós, que a gente intitula assim, é município de Santarém, Belterra e Alveiro. Tem aldeias que você vai para o Amazonas, vai de Santarém para o Amazonas, Parintins, vai para um outro, depois de Parintins, vai para um outro município, que é Barreirinha, no Amazonas, para poder conseguir chegar ao território para dar aula. Do outro lado, né? Do outro lado. Você não tem, não tem. Tem que fazer uma curva. Aí você traz um cara lá de São Paulo, que não tem a mínima noção do que é a Amazônia, né, que é o Rocieli, o secretário atual, foi para o Amazonas, já foi lá secretário, fez muita besteira lá, e aí vem para cá sem conhecer essa realidade e corta a gratificação desses professores, que é justamente para pagar esses meios, essa logística. Então são logística caríssimas. Que a gente tem visto aí nas redes sociais serem divulgados, o professor ganhou 30 mil para dar aula em tal lugar. E aí algumas pessoas começam a atacar, inclusive, os professores. São, entre aspas, super salários. Olha, eu não sei se algum professor efetivo chega a receber 27 mil, porque eles se contradizem muito. Em todas as falas deles, eu não sei se vocês percebem, mas eles se contradizem. Uma hora é 11 mil, depois 27, depois 30, 20, e assim eles vão se contradizendo muito. Eu não sei se algum professor efetivo chega a ganhar mais de 20 mil reais, eu não tenho certeza. Agora eu estou falando da educação escolar indígena, que nós não temos professores indígenas concursados, efetivo. São todos contratados. Todos contratados. E aí ele mexe numa lei trabalhista. Qual é a proposta dele agora? A gente vai fazer um plano de educação escolar indígena, a gente vai construir a lei. Agora, se não revogar, como é que você vai construir essa lei, a 10.820? Você não tem uma lei de direito trabalhista só para profissionais indígenas. Isso não existe. Então é o que ele quer fazer. Né? Ele acha que nos convence com isso. Como que o profissional indígena vai receber mais do que um outro profissional que faz o mesmo trabalho, né? Que anda as mesmas distâncias? E isso é uma forma também de conflitar, né? A outra coisa que eu acho grave é que um professor do SOME que é efetivo, ele tem o direito de pedir de ir para onde ele quiser se ele tiver um salário melhor lá. É lógico. E quem é que vai impedir isso? Não é o Helder Barbalho. Existe uma lei maior do que essa lei que ele está tentando, né, implantar aqui no Pará. Quando a gente está gravando aqui, que é no domingo, a gente está nesse momento em que o governador anunciou... Suspendeu, não revogou, mas suspendeu. Não revoga, mas suspende. Isso não atende
essa suspensão por 30 dias não atende ao movimento. Deixa eu só acrescentar aqui o que a Rita fala, né? Ele não revogou depois desses 18 dias, até então eram 18 dias, ele suspende, porque diz que agora senta com vocês para conversar. Isso não deveria ter sido feito lá, porque isso, inclusive, é um dos pilares que, quando você está lidando com comunidades tradicionais, com a comunidade indígena, é sentar junto para poder fazer essa lei. Isso não deveria ter sido pensado quando ele propôs a Lei 10.820? Olha, para começar, a gente conhece muito esse tipo de enrolação do governo, né? A gente não pode sair daqui com promessas. A gente tem que sair com essa lei revogada. Porque suspensão de lei não vai resolver. Não vai resolver. E assim, o que o governador tem feito, inclusive, sentou com alguns parentes nossos que são pró-governo, né? Pró-governo, porque eu não consegui ainda compreender, porque os parentes eles têm uma justificativa que estão ali negociando com o governo, de que a gente está aqui para defender a educação escolar indígena. Os outros que se virem. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de defender a educação escolar indígena, mas que a gente não deixe brechas, que a gente, de fato, construa uma educação escolar indígena bilíngue, diferenciada, intercultural, com todos aqueles direitos que a Constituição Federal diz. E não é possível construir uma lei, normas de educação escolar indígena do Estado do Pará sem ouvir os povos indígenas, sem que a gente participe desse processo todo, né? A gente precisa participar. E foi o que ele fez, ele fere o direito à consulta livre prévia informada, ao direito ao consentimento, né? E isso é um direito internacional, bem como fere a Constituição Federal quando diz que o governo tem que reconhecer as organizações sociais dos povos indígenas. O que ele propõe agora? Ele criou um GT, né? O Ministério Público pediu suspensão desse GT, colocou alguns representantes, mas ele não está conversando com a gente, com nós que estamos no acampamento, com os povos indígenas que estão aqui. Eles têm feito, né, o que eles sempre fizeram, tentar manipular as pessoas. O movimento os povos indígenas estão divididos? No Pará, nós estamos. No Pará, nós estamos. E tem eu ouvi uma fala do governador, um vídeo, de que apenas um grupo Sim. que permanece aqui, que seria um grupo mais intransigente, e que os demais já aceitaram. Como é que tu respondes? Das 8 etno-regiões, 7 já teriam dito, já teriam acordado com o governador e só uma não. Mas ao mesmo tempo tu estás falando, quando tu diz assim, sentou com um grupo que é pró-governo, a gente está falando, por exemplo, da FEPIPA e de outras, né, de outras lideranças. Tu acreditas então que esse grupo que sentou com o governo, depois da lei já implantada, não representa o todo? Não representa, primeiro porque eles não estão aqui, né? Nós comunicamos a FEPIPA, pedimos para a FEPIPA fazer alguma coisa em dezembro, quando foi aprovada a lei. Olha, a FEPIPA precisa fazer. A FEPIPA não fez. A FEPIPA, que eu digo, a coordenação. Não fez nada, assim. Não vai acontecer nada. Parece-me que eles não compreendem, né, a gravidade da coisa, que é muito fácil o governo falar e a gente achar, tudo bem. A gente está conseguindo o que a gente não conseguiu em mais de 40 anos, porque não é uma proposta do governo, é uma proposta nossa. Essa proposta, sim, é uma proposta do movimento, é uma proposta dos povos indígenas do Pará há mais de 40 anos, que eles nunca fizeram, os governos nunca fizeram. O Helder está 6 anos no poder. Os povos indígenas. Que é construir uma lei específica, com essa participação, construir carreira de profissionais, com base na legislação. Enfim, né, a gente quer uma educação que chegue no território, então, que é muito precário. O que era, na verdade, frágil, com essa lei se tornou pior. Então, o Helder tem usado de algumas organizações sociais de representação de povos aqui no Pará. E isso fragilizou muito a luta. O que aconteceu? Nós viemos para cá independente de FEPIPA. A FEPIPA, né,
tem muitas irregularidades. A gente vem pedindo assembleia há muito tempo e nunca aconteceu essas assembleias. Tanto que a Alessandra, que está aqui, ela era vice-presidenta da FEPIPA. A Luana Kumaruara, que está aqui, é secretária da FEPIPA. E nunca tem assembleia. Então, assim, é visível essa divisão com a incitação do governo. O que aconteceu? A PUIR, com a coordenação da FEPIPA, trouxeram na primeira semana vários parentes pró-governo aqui, porque sim, a nossa guerra é contra o governo, não é contra os parentes. Né? Teve toda essa incitação, o governo chamou várias reuniões onde eles participaram, fizeram negociações com o governo, mas nós não participamos. Por que vocês não aceitaram participar? Porque eles sentaram com a Secretaria dos Povos Indígenas, com o PGE, com a Secretaria, e eles não vão resolver a nossa questão. Porque a nossa questão quem resolve é o governador. É a exoneração do Rocieli e é a revogação da lei. Então, é governador, é a LEPA, é eles que têm que não, então, não vocês adianta. têm duas reivindicações hoje. A principal é você revoga a lei, demite o Rocieli e a gente vai construir uma legislação para cada segmento. É assim que tem que ser. Conversa, constrói a quilombola, constrói a indígena, constrói de povos e comunidades tradicionais, ver como é que vai fazer com a categoria dos profissionais da educação. É isso que tem que ser. O que eles estão propondo agora, dizendo uma suspensão da lei, é mais ou menos isso. Né? Nós não participamos, né, dessa reunião, nós estávamos na frente do prédio, mas nós optamos por não participar, porque qualquer participação que a gente vai, o governo está dizendo, a gente está negociando, que nem ele usou as duas reuniões que ele tentou fazer com a gente conseguiu no dia que a Sônia estava aqui, a ministra dos Povos Indígenas, né? Mas ele tem usado assim, narrativas que não são reais. A educação escolar indígena no Pará está tudo bem, não está. Ele usa, um vídeo muito recente do governador, ele usa a palavra de que tudo aconteceu porque houve uma desinformação que o governo estaria acabando com a educação indígena e ele diz que não. O governador presencial e que né? não. E aí tu estás falando sobre narrativa, tu estás falando já dessa área de comunicação. Como é que vocês têm percebido esse jogo de palavras, essas coisas que são, né, ditas de uma outra forma e que muita gente acredita de fato que são vocês que foram intransigentes e não quiseram ir na reunião que foi chamada recentemente no Palácio do Governo, naquela reunião que tinha, inclusive, uma reunião extensa, queria te ouvir, inclusive, sobre essa reunião, uma reunião muito extensa, com um grande aparato policial, mas ele tem usado muito isso, que existe uma desinformação de que o governo estaria acabando com a educação indígena. Ele não fala educação escolar indígena, ele fala com a educação indígena. Olha, o Helder tem usado... Primeiro que ele nem estava aqui quando iniciou, né? Então ele estava muito confortável. A governadora, em momento algum, quis se comprometer com a gente, muito menos com ele, né? Em fazer uma reunião, né? Que a nossa reivindicação ainda é para ele vir ouvir o movimento o governador. Porque para ele é muito fácil ir para o meio dos povos indígenas quando é para os povos indígenas aplaudirem ele tirar foto. Mas quando é para ouvir reivindicações, quando é para ouvir de fato os povos indígenas, nossas pautas ele não vem. Ele não encara. E é um cara muito arrogante, o Helder é muito arrogante. Já estive em alguns momentos com ele, né? E assim, ele é desinformado. Eu nem sei se ele tem noção da gravidade dessa lei. Ele é o desinformado, né? Quando ele, principalmente em relação aos povos, sabe? Do estado do Pará, quando ele diz aqui é um grupo pequeno, nós somos da região oeste do Pará, a maioria que estão aqui. Região oeste, Xicrim, ali da região sul do Pará, região aqui dos parentes Tembé, tem Alto Rio Guamá, são vários povos. Chegamos aqui a ser 26 povos, né? Aí a gente fica fazendo revezamento, porque tem gente que não consegue ficar direto por seus outros compromissos. Ontem mesmo chegou 2 ônibus, né?
uma da região de Santarém, outra de Itaituba. E aí nós somos uma região que tem mais de 60% da população indígena desse estado. Nós somos mais de 55 povos indígenas aqui, falantes de diversas línguas. Como é que o Helder diz que nós somos desinformados? Eu acho que ele não quer admitir que nós somos muito bem informados para estarmos aqui até hoje nessa resistência. Ele não quer admitir. E ele fez vários fake news, né? Inclusive dizendo que a gente estava depredando o prédio aqui. Isso caiu por terra, inclusive, com a visita. Não, mas o que da foi pior é juíza porque federal. ele tem se contradizido o tempo todo, o governo. Primeiro que a juíza vem naquele dia aqui, tem uma audiência aqui, que foi histórica, né, para ouvir, faz a inspeção do prédio, ouve a gente. Que, aliás, só um parêntese, né? Tá super bem organizado a entrada, a limpeza, a forma como vocês estão se organizando, a divisão do trabalho, né? Só esse parêntese. Exemplar, né? Exemplar em tudo. E então ainda não saiu a decisão da juíza depois que ela veio aqui. O Sintep vai reunir com eles. Depois da reunião com o Sintep, depois da audiência aqui, o Helder lança aquele vídeo dizendo que nós somos desinformados, que é um grupo pequeno, que a gente faz fake news, falando aqueles horrores, né? Em seguida, eu peguei, mandei para o Ministério Público aquele vídeo, falei, doutor, isso é absurdo, depois... Aí ele falou, foi agora? Eu falei, depois da audiência. A gente precisa tomar uma medida contra esse governador. Ele nos ofendeu muito na reunião. E aí ele disse... Ele apagou, a galera do Helder apagou o vídeo Aí fizeram alguns recortes e voltaram a publicar. Então, é muita contradição, porque nesse vídeo ele não diz da tentativa de negociação com o sindicato, ele não fala disso. E esse vídeo foi lançado depois da reunião de lá. E dizendo que tinha atendido 100% das nossas reivindicações. Ele não aceitou nenhuma das principais, ele nem quis conversar sobre revogação e sobre exoneração. O que nós esperamos é que, a partir da revogação, a gente conseguiria construir, cada segmento construir da forma que deve ser feito. Então, o governo está perdendo uma oportunidade. O Helder, já que ele quer ser o rei do norte, o rei do Brasil, ele está perdendo uma grande oportunidade de fazer certo, de ouvir as pessoas, de construir uma lei que seja exemplo no Brasil, né? com as pessoas. Auricélia, qual foi o momento mais tenso? Eu imagino que não foram, né? É difícil elencar um só, mas qual foi o momento que tu acreditas mais tenso nesses 20 dias aqui, longe de casa, né? Tu tem teus filhos, nem todos estão perto de ti nesse momento. Vocês já tiveram, enfim, inúmeros momentos, reuniões com o governo, tem uma outra, acho que a primeira conversa com o governo, com a presença do secretário de Educação, em que tu tens uma fala muito forte com ele, inclusive tu dizes, eu sou uma liderança desde jovem, né? Eu quero a sua revogação, você deixa isso muito claro para ele. Depois vocês tiveram essa outra reunião com o governo do estado, tiveram a presença da juíza aqui. Estou só citando alguns, né, que é o que a gente teve mais acesso de informação, mas qual, de tudo isso que tem acontecido nesses 20 dias, qual tu achas que foi o mais desafiador? Foi o primeiro dia. Ele foi muito desafiador para a gente não sabia em que ia se dar isso aqui. A presença da polícia nos primeiros dias foi muito forte. Aqui na Secretaria de Educação. Aqui na Secretaria de Educação. Então, quando eles chegaram, a polícia chegou fortemente armada, e aí eles espalharam spray de pimenta nos banheiros, eles impediram a entrada de alimentação, eles desligaram água e luz. Então, foi um terror, assim, com a polícia. Então, eu temia, né? Lembro que a minha sobrinha não tinha chegado, ela estava pro lado de fora, e ela entrou assim por baixo da grade. Foi muito forte aquela cena de a minha irmã
estava com os 2 filhinhos dela, de eles passarem assim por baixo, numa distração da polícia, eles tentando lá na frente, as crianças passando, aquilo foi bem significativo. Esse foi os piores momentos, assim, né, que eu acho, assim, porque a gente não sabia como era de tensão, assim, a gente não sabia como reagir, como agir. E aí, a partir desse dia, foram 4 dias dessa forma aqui, 4 ou 5 dias, desse jeito. Então, eles não deixavam advogados entrarem, eles não deixavam jornalistas entrarem, tanto que o Sindicato de Jornalistas entrou com uma ação judicial e ganhou. O Ministério Público Federal, a OAB, eles, representantes tudo, da OAB gente, também. então Teve era... a história dos motoqueiros, né, que passaram a noite. Teve esse dia arrancando as faixas. Mas agora o outro momento que assim, eu tô falando dessa, né, força que ele usa, a segurança pública, para tentar nos intimidar, mas foi no dia da audiência com ele, né, que ele faz um aparato enorme de segurança para Belém para receber 40 lideranças como se fôssemos criminosos, assim, muito perigosos, né? Ele foi assim um absurdo, né, com a presença da ministra, que isso foi um absurdo. E da deputada, a Célia também veio para essa reunião. Aí tinha a secretária do Estado, a Puy, a Célia e a ministra. E a reunião só aconteceu no segundo momento. No primeiro momento, vocês desistiram, vocês preferiram retornar, e só no início da noite é que houve, de fato, a reunião. Foi assim? Olha, a gente tentou, né, abrir caminhos, na verdade, naquele momento ali. E também denunciar a forma como ele estava se organizando para nos receber. Eu não estava entendendo, no primeiro momento, que eu achei tão absurdo, eu não estava entendendo, quando o pessoal começou a mandar fotos, né, de como estavam as proximidades, eu não estava, eu falei, gente, isso não é possível, isso não é para nós. Isso não é para nós, deve ser alguma coisa que... Não, é por causa da reunião com vocês. Tanto que a Sônia, uma semana antes, quando ele chegou, ele abriu, assim, vou receber 5 lideranças do movimento. O Ministério dos Povos Indígenas, que estava aqui também, o secretário Newton, ele tinha feito, olha, vão receber. Então a gente tinha uma reunião com a ONU, a gente conseguiu conversar com o pessoal da ONU nesse mesmo dia. E aí tinha vindo 2 parentes lá de Brasília, aqui da APIB, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, um coordenador e o coordenador jurídico. Os 2 são advogados, né? O Dinamanto Chá e o Maurício Terena. E aí falei, parente, nós não vamos. Isso é uma armadilha. A gente não pode cair nessa armadilha, a gente não vai lá. A nossa reivindicação é para que ele venha aqui. Aí os parentes, a gente vai mandar os 2 advogados indígenas para saber o que está rolando lá. E aí eles estavam marcados para as 15 horas. Os parentes conseguiram lá chegar às 17 horas e ele estava esperando lá. O Helder, ele nunca foi, assim, se sentiu desafiado, assim, nunca ninguém enfrentou ele, nunca ninguém fez com ele isso. Então ele está muito, né, muito chateado com a gente, e a gente com ele. E aí, quando os parentes chegaram lá, ele falou, olha, vocês não deveriam mesmo ter ido, porque ele trouxe os outros parentes pro governo. Então, o que ele incitava e esperava que a gente tivesse um embate ali, a gente ia brigar. Entre vocês. Entre nós, e ia usar a nossa imagem para dizer que tinha negociado. Como ele fala por aí, que teve negociação, que atendeu 100% das reivindicações. Aí, quando a Sônia, né, vem, faz essa negociação toda, e ele recebe 40 lideranças, foi bem difícil, assim, não queria estar na pele nem da Sônia, nem da Puy, nem da Célia. Porque eu acho um absurdo o que o governo está fazendo com a gente, né? Fazendo, assim, outro dia a Puy disse para mim que eu humilhava ela todos os dias. Aí eu falei, minha parenta, a gente tem que entender que quem nos humilha todos os dias é o governo.
Infelizmente é o governo que está fazendo você passar por essa situação. Quando tu falas é um absurdo que ele está fazendo, é colocar parente contra parente. Contra parente, e não dá, assim, e a secretária dos povos indígenas não tem nenhuma autonomia de resolver nada. Autonomia, possibilidades, é uma secretaria de enfeite, é inoperante, porque ela não consegue nem articular com os outros secretários e mesmo com o governador. Porque se é uma secretaria que é para defender o interesse dos povos indígenas, era para a secretária estar aqui e a gente ter tentado reunir desde os primeiros dias, mas não, isso não acontece, muito pelo contrário. Os primeiros dias ela esteve aqui para tentar dividir o movimento e não quis conversar, disse que não conversava. Então, no dia que a gente estava lá na reunião com ele falou que não sabia de polícia, que tinha polícia, que tinha... Como assim não sabe? A secretária não falou? Ela estava lá esse dia todo, a gente pedindo, secretária, você precisa articular para tirar a polícia daqui. Auricélia, em um determinado momento, o governo disse que vocês estavam sendo usados pelo Sintep. Vocês se sentiram usados pelo Sintep em algum momento? Eu fico muito assim chateada, sabe? Porque é como se a gente fosse incapaz de reivindicar os nossos direitos. O Sintep em nenhum momento esteve nessa articulação. Quando a gente estava vindo para cá, nós começamos a falar, o pessoal do Sintep, olha, professores, a gente está indo para lá, se quiser somar na luta, a gente sabe que vocês vão entrar em greve. Foi dessa forma, quando a gente estava chegando já aqui, né? E quando chegamos aqui, a gente, como nem os nossos parceiros dos movimentos sociais, não sabiam que a gente vinha para cá. E aí a gente se sente muito ofendido com isso, porque é uma luta legítima dos professores e nossa também. E a gente está aqui, foi desde o início pela revogação da lei, né? E a gente só somou com o sindicato. Eu ouvi isso da ministra Sônia, dizer, olha, eu vi com meus olhos que tinha um líder sindical aqui conversando com um parente indígena. E um parente indígena que falou aqui no momento que ela estava aqui. Aí ela disse, olha, o pessoal já tinha falado que vocês estavam sendo manipulados pelo sindicato, agora eu tenho certeza. Eu vi o fulano de tal no ouvido do parente, assim, sabe? Como se a gente nem pudesse... Qual tem sido o papel da Sônia nesse... Como é que tu avalias? O papel da Sônia é articular. A favor de quem? Do movimento indígena, das reivindicações. E ela tem feito isso? Ela tem levado em consideração, acho que por desconhecer a gravidade da lei, porque o pessoal eles não estão levando em consideração a gravidade da lei. A Sônia, a Puir, os outros parentes, eles estão levando em consideração os interesses do governo. O que o governo quer. Então é isso que está acontecendo. Ela não compreendeu a gravidade dessa lei, né? Acha que a gente tem que aceitar. Não, olha, vocês têm que falar só da pauta indígena. Ele vai revogar os 2 capítulos que falam dos povos indígenas e vai criar outra lei. Tá, mas e o resto? E o resto das 5 leis que nos amparava também, inclusive, os profissionais da educação escolar indígena. Né? Então, ela tentou, a Sônia tentou, veio, conversou, fez o papel que era para ela fazer, mas, infelizmente, continuou apoiando as propostas que o governo está fazendo. A gente tem a informação, que foi até um levantamento, a gente está falando aqui, né, sobre comunicação e tudo mais, a gente meio que fazendo um pouco essa guerrilha aqui, conversando contigo, e aí lembro de parceiros também, o Amazônia Vox, que fez uma reportagem falando sobre o corte de orçamento para 2025, exatamente nessa rubrica da educação escolar indígena, né, a substituição por televisões, um ensino 100% via internet, via Starlink, e que teve um corte de 85%. Ou seja, o que tinha um valor que não era tão significativo também já caiu para R$500 mil. Tu achas que é possível, com R$500 mil, conseguir atender hoje as demandas de educação? Pois é, olha, ele fala, nunca foi pensado em aulas virtuais para as escolas indígenas. Mente. Inclusive, estavam instalando já numa das aldeias aqui, não me recordo qual.
ele começa a recuar quando o Ministério Público faz a recomendação. E o MEC também. Olha, não pode, tem resolução tal e tal e tal, não pode ter. Já, enfim, ele começa para a educação escolar indígena. Ele nem cita os quilombolas que estão aqui com a gente. Nem cita os quilombolas. E outras comunidades e povos tradicionais, né? Quando ele diz que não vai ter, e esse monte de Starlink comprado aí. Muitos milhões já Muitos milhões investidos. Bem aqui está sendo construído, né? O prédio onde vai ser instalado essa sala de aula virtual, né? Então, ele mente muito, porque, assim, é muito ruim. Esses dias nós recebemos parentes do Amazonas aqui, que vieram. Nós recebemos várias lideranças de comunidades tradicionais, de comunidades rurais, né? Falando, olha, a gente não pode ficar, a gente está apoiando essa luta por nós também, a gente também está sofrendo. Né? As pessoas vão começando a compreender os impactos da lei. E aí, um recurso que já era pouco para a educação escolar indígena, a gente vai ter 15% do orçamento que a gente tinha, né? Em 2024. Porque ele corta 85%. Então, a gente não está aqui de brincadeira, sabe? Para brincar com o Helder, para dizer tudo bem, eu vim negociar. A gente veio garantir nossos direitos. A gente não está aqui para negociar. Direito não se negocia. Né? O STF está tentando fazer isso na questão do marco temporal. Direito não se negocia. A gente quer garantir o que já foi conquistado, o que eles estão tirando. Né? Então, é muito assim, nesse sentido, né, quando a gente chegou, tanto que na reunião, quando eles tentaram continuar fazendo, a gente saiu da reunião, porque ele não deixou mostrar a reunião que ele teve conosco. Ele mostra as outras reuniões, mas a reunião que ele teve conosco, ele não queria mostrar. Assim, e a gente pergunta, qual é o problema de mostrar? O que tu esconde? Por que tu está escondendo essa reunião? Não teve. Nós deixamos o Helder falando sozinho e saindo da reunião. E a gente vai para o confronto, sim. A gente vai para o confronto. Ele não é o rei, não. Que ele acha que ele é o rei, mas nosso não. Somos liderança muito bem, não apenas orientada, mas com conhecimento de fato do que nós queremos e enfim, de toda a conjuntura política, nós somos capazes de fazer isso, né? Não é o Ministério dos Povos Indígenas que vai nos calar, não é uma secretaria criada de enfeite aí que vai nos calar, não é. E muito menos os nossos parentes. Uma hora eles vão compreender. Auricélia, se esse ano, a gente está em 2025, início, né, agora fevereiro de 2025, se esse ano não fosse um ano da COP em Belém do Pará, onde está acontecendo, vocês acham que vocês teriam resistido tanto tempo, que as pessoas teriam entendido, compreendido, que vocês teriam conseguido furar a bolha e levar essa reivindicação, que é mais do que legítima? Que a gente tem visto chegarem apoios de fora, a gente tem visto chegarem apoios de doações. Gente, assim, eu tô... inclusive a própria ministra falou isso comigo, mana, porque ela é uma pessoa que veio daqui. Ela tenta fazer o papel dela como Estado. E ela falou, Auricélia, se não fosse a COP, você já tinha saído daí da pior forma de violência policial. Porque ele usa isso. E isso é histórico aqui no Pará, né? A gente ainda vive nessa ditadura. Os professores apanharam em dezembro, nessa claro ditadura militar, né? E eu acho que ela tem feito esse papel muitíssimo bem nessa defesa. A Sônia Guajajara, né? De garantir que vocês não sofram violência. Que a gente não sofra mais do que a gente tem sofrido, né? E aí, é diferente da PUI, por exemplo, ela não faz essa articulação. A Sônia tem muito bem capacidade para fazer isso. Então, a gente fica aqui muito feliz e muito agradecido por tudo que a sociedade paraense, e até quem é de fora, né, sem recursos, nós viemos sem recursos para cá, fizemos um monte de coleta para chegar, e a gente não saberia dessa proporção e do quanto a gente ia demorar aqui, né, a gente não tinha noção. E aí
todos os dias, todos os momentos está chegando doação. Todos os dias chega doação aqui. Se não fosse essas doações, nós não sabemos, nós já teríamos, né, não sei se desistido, mas estaria pior a situação. Agora, uma coisa que eu quero deixar muito claro, porque eles atacam o Sintep. O governo tem ódio de professores. Eles atacam o Sintep, assim. E aí eu faço um recorte, porque o Helder nos chamou de bolsonarista. Ele disse para nós na reunião que nós tínhamos estudado na mesma escola do Bolsonaro, de fake news. Ele falou isso. E tem muita coisa que ele não gosta de mostrar, porque ele se alterava em algum momento, ele perdia, e a gente ficava no embate lá com ele. E eu acho que era o que mais dava raiva nele, de se sentir confrontado. Então, nós tivemos apoio de mais de 100 organizações sociais, de movimentos sociais, mas eles só falam no Sintep. Dia e noite esse povo está ali na frente. Durante 20 dias, eles estão aí na frente, fazendo vigília em apoio aqui. Fazendo vigília. Trazendo água, comida. Trazendo tudo que a gente está precisando aqui. Acolhimento, afeto, que é muito abraço. importante. No terceiro dia, chegou os companheiros quilombolas. Eles ficaram 3 dias, 3 noites aí nessa frente, sem banheiro, sem água, sem dormir. E a polícia não liberou a entrada deles. E a gente tinha medo de um confronto, tinha um monte de criança aqui, né? Inclusive meu filho mais novo estava aqui. E eles voltaram. Então se sentiram humilhados aqui também. Assim como a gente muito mal, porque em certo momento a gente teve um bate-boca com os quilombolas ali, vamos acalmar. Porque eles achavam que era a gente que não deixava eles entrarem, né? E aí eles voltaram. Quando a gente consegue com que a polícia saia daqui, foi na audiência que teve o Rocieli e o Ricardo Cefé. O Ricardo Cefé, e o Ricardo Cefé disse, não, vou mandar tirar a polícia agora daí. Foi uma das nossas reivindicações, ele mandou tirar, e os quilombolas vieram em 160, né? E agora tem mais, estão aqui no prédio. Como está a rotina de vocês hoje? É muito... assim, a gente não tem uma programação, assim, porque acontece muita coisa ao mesmo tempo, né? A gente tem algumas programações lá na frente da SEDUC tem programação de diversos movimentos sociais que fazem lá. Roda de conversa, até cursos, já teve esses dias aí, programação cultural, tudo lá na frente, né? Por exemplo, ontem teve o festival Revoga Já, foi lindo. Mais de 40 artistas daqui de Belém e de outras regiões, né, vieram, assim, então essa solidariedade, ela precisa ser mostrada, né? Por que eles atacam os professores? Por que eles atacam só o Sintep, dizendo que a gente está sendo manipulado pelo Sintep, né? Mas são diversas, a gente recebeu, por exemplo, aqui, parlamentares do MST de todo o Brasil, vários parlamentares vieram prestar solidariedade. Então, assim, isso fortalece muito, né? Para a gente continuar a luta, a gente está no caminho certo dessa história. E aí eu até estava olhando um vídeo de um influenciador fazendo referência à cabanagem desse movimento, né? A cabanagem fez 190 anos agora da Guerra da Cabanagem, agora em janeiro. E a gente fez no dia 7, 190 anos de janeiro, e no dia 14 a gente ocupa aqui a SEDUC. Então, é muita gente, são várias organizações que chegam procurando a gente para prestar solidariedade. Pessoas assim que a gente organizações que a gente nem imaginava, assim, que chegaria assim para dizer, olha, nós estamos com vocês, se precisar de alguma coisa a gente está aqui. Sindicato de taxistas, sabe? Essas pessoas assim, que eu me recordo que na época do Bolsonaro, dessas campanhas, aquela coisa, a violência toda, a gente não tinha medo de entrar no Uber, porque a gente tinha medo do fascismo, de ser atacada, do racismo ali. A gente se sente segura, porque eu nunca mais, durante eu estar aqui, peguei qualquer um aplicativo, durante esse dia que a gente está aqui, que alguém não venha prestar solidariedade. Ontem, por exemplo, a associação deles vieram, então isso é muito significativo para a gente, né?
Então a gente conseguiu nesses 20 dias buscar a sociedade para isso. Claro que não é todos, né? Não é todos. O Helder, E qual é o praia, prazo que vocês se deram para continuar aqui? até a revogação. Na hora que ele revogar, a gente vai embora. Tá com saudade de casa? Eu tô com muita saudade da minha casa, mas acaba que a gente é acostumado também, tá? Né? Eu trabalho na Coiab, então eu fico andando para tudo quanto é lado. Às vezes eu passo um mês sem ver meus filhos, eu vou lá num dia, no mesmo dia pego o vou para outro lugar. Mas eu tô com muita saudade, porque eu tinha tirado esse mês que eu tava de recesso para ficar com eles, né? Trouxe, chegou minha mãe e meu pai hoje nos ônibus. E a gente atrapalhando Tô esse feliz. encontro, assim, porque Olha, a gente está segurando. A gente já, nosso tempo está quase acabando, mas uma coisa que eu queria falar rapidamente é de como as lideranças indígenas femininas têm se destacado nesse movimento. Ou nesse movimento específico, talvez é porque a gente desconhecesse, né? O quanto vocês já vinham se destacando em outras lutas. Fala um pouquinho sobre essa presença feminina. Inclusive, aniversário da minha filha hoje, 17 anos. E dia de Iemanjá também. Iemanjá me deu a minha filha nesse... a destacar minha mãe, assim, porque eu faço aquilo que eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe era cacique, então a vida toda, assim, da liderança dela, quando a gente era criança, a gente sempre saía para todo lugar, igual eu faço com os meus filhos, eles foram criados dentro do movimento. É muito desafiador, porque eu entro muito nova no movimento indígena na minha região. Eu sempre fui uma jovem liderança, estive em vários espaços também, nunca tive medo de fazer vários enfrentamentos, já escapei da morte, sou ameaçada. Assim, a minha casa é um Big Brother, é um presídio por conta de um forte segurança, né? E a minha casa é apedrejada quase todos os dias, então o que mais me preocupa hoje é deixar meus filhos nessas condições. Então, quando eu sair da minha casa, o pai deles vai ficar com eles, né? Cuidar deles. Então, ele é um pai assim muito cuidadoso, ele tem assim, é o que me dá muita segurança para continuar no movimento indígena, é o pai dos meus filhos, que eu falo dele com muito carinho, né? Que ele é da aldeia, a gente se criou junto na aldeia quando a gente veio para a cidade, viemos estudar. Então, eu tive muitos problemas de violência doméstica mesmo. Todos os tipos de violência na vida eu já tive. Então, quando a gente se separa, ele foi preso, teve toda uma situação que foi muito dolorido, principalmente para os filhos, porque os filhos adoram ele, né? E aí, quando depois de 2 anos, ele consegue fazer esse retorno com os filhos, e, enfim, ele que cuida. E a minha mãe, a minha família gosta também muito dele, né? Assim, passou aquela fase, ele é muito difícil, sabe? Mas também não é nem que acostumar, é uma necessidade. Então, quando eu tive o Enzo, são cada histórias diferentes. Então, quando eu tive o menor, o Enzo, que fez aniversário aqui, dia 25, aqui na ocupação, eu entrei em depressão. Eu entrei numa depressão tão profunda, assim, eu estava estudando, eu tinha sofrido uma violência terrível na universidade, né, enfim, discriminação, eu estava enfrentando processos na UFOPA, e eu tive que parar de estudar, eu não queria ver ninguém. Foi assim, eu sumi, fiquei numa casa, assim, minha mãe cuidava de mim, então eu parei. Quando eu estava com 7 meses de grávida, as pessoas, sem usar celular, assim, não queria nada na vida. E me encontraram, as minhas parentas, mulheres, porque no Baixo Tapajós a gente tem muitas mulheres muito boas na luta, de enfrentamento sem medo. A nossa coordenadora Margarete agora é uma mulher muito aguerrida, né? Que também a gente vem dessa liderança desde muito tempo. Por exemplo, e eu engravidei do Cristo, eu tinha 16 anos, né? Um não indígena, assim. Foi uma violência tamanha também. Aí eu vou para a aldeia, depois que eu tenho o Enzo, a mamãe me leva para a aldeia de volta.
Eu parei de estudar na gravidez, assim, eu vou para a aldeia. Quando eu chego para cuidar dessa depressão toda, aí eu vou vivendo, né? E aí a aldeia me mandou para a Assembleia do CITA, assim. Auricélia, você vai para a Assembleia, você vai ser candidata, e não lá. Eu tinha muita vontade de ser coordenadora do CITA um dia. Que eu fui criada com as lideranças que tinham, né, já passado por ali, é uma organização assim, muito forte no Pará. Então, no Brasil também, a gente tem uma história muito boa. E aí, eu sou eleita vice-coordenadora em 2018. O Enzo tinha 6 meses. Eu sou eleita vice-coordenadora. Eu volto a viver, eu volto para a universidade e fico no CITA, assim, né, e começo a vida de liderança. E 2020... Foi uma cura. Foi uma cura. E depois, em seguida, fui eleita coordenadora geral. E aí, daí seguiu, fui para a COIAB, fui presidenta do Conselho Deliberativo da COIAB. Eu não quis mais concorrer, porque eu já estava na COIAB, né? E aí, hoje, eu sou coordenadora do Comitê Gestor da PNEGAT, na Política Nacional de Proteção Ambiental e Territorial das Terras Indígenas. Eu estou aqui preocupada, porque tem um monte de coisa, os outros parentes dos outros territórios esperando, né, para a gente dar seguimento nos trabalhos. E é isso. Se eu for contar minha vida para vocês, Auricélia, enfim, a gente ficaria te ouvindo aqui, Até amanhã. Até amanhã. Até revogarem a lei. Até revogarem a lei. Só te agradecer. Te agradecer por essa conversa, por a gente te conhecer um pouquinho mais, para a gente, querendo ou não, mulheres se inspiram em outras mulheres. E te agradecer pela coragem de não arredar o pé. E desejar sorte que o movimento consiga manter, pelo menos, os direitos que já foram conquistados. A vitória de vocês é a nossa vitória, não tenha nenhuma dúvida dessa. Mas o Helder vai ter que recuar, gente. Ele não tem saída. Ou ele recua, ou acabou a COP. Ou não vai ter COP. Os cabanos voltaram. Então, ele tem que pensar muito nessa decisão dele. Que a gente está aqui para... Fim do primeiro episódio do nosso Armarinho Podcast de 2025, prometendo fortes emoções. Com certeza. A gente vai continuar aqui, porque a gente tem uma outra entrevista na sequência. Muito obrigada. Tchau, tchau. Beijo.